Olá e bem-vindos a mais um episódio da Lore do 40 mil, ou da história do 40 mil. E hoje eu decidi falar sobre a Guerra no Céu. A Guerra no Céu é um período mitológico, antes do ser humano, muito antes da maioria das espécies alienígenas que a gente conhece hoje no futuro, que o 40 mil é o futuro. Mas basicamente a Guerra no Céu foi um conflito entre os antigos e os Necrontyr, ambas as espécies já extintas. E eu sei o que você adepto à Guarda Imperial, deve estar pensando agora. Senhor, para que falar dos alienígenas, senhor? Tudo que a gente precisa saber sobre esses malditos gênios, aqueles sangram que eles morrem, senhor! E se você pensou assim, parabéns, você é um maldito gênio, você tem muito futuro nessa guarnição, soldado. Mas é interessante a gente saber sobre os alienígenas também, e não só sobre a humanidade, por isso eu vou falar um pouco sobre eles. Então, vamos começar pelos mais antigos de todos, o nome é enganoso. Os mais antigos são os Necrontyr. Os Necrontyrs são uma espécie de alienígena que o universo quis ferrar, mas de um jeito. O planeta deles, ele orbita uma estrela, aliás, o planeta natal deles, isso há muito tempo atrás, orbitava uma estrela que emitia uma radiação extremamente intensa, uma estrela já antiga e azul, e isso fazia com que os seres vivos nesse planeta necessitassem de, como eu vou explicar, necessitassem de um alto ciclo de biotransformação. Em outras palavras, eles morriam cedo, porque é extremamente tóxico para as células dos seres vivos, tanto as plantas quanto os animais, e eventualmente, quando se desenvolveu vida inteligente, que foram os Necrontyrs, eles viviam em torno de uns 30, no máximo 40 anos solares, assim. Então, eles tinham uma expectativa de vida extremamente curta. Por ter essa expectativa de vida extremamente curta, você deve pensar que eles tinham uma vida limitada ou básica, mas ao contrário, eles eram extremamente avançados tecnologicamente, porque cada um queria deixar um legado, algo a ser lembrado, algo a ser recordado pelas gerações a vir. E isso era a coisa que eles mais tinham em autoestima, assim, era deixar um legado para o futuro, já que como a vida deles era extremamente passageira, deixar algo, uma marca no mundo, ou na tecnologia, ou na cultura deles, era o principal objetivo da vida dos Necrontyr. E os Necrontyrs, eles são, como você talvez pode ter observado, muito inspirados no Egito. Então eles também tinham uma estrutura de basicamente reis que tinham um rei maior, que seria como se fosse um faraó. É basicamente você entender como funciona a sua divisão hierárquica. E os Necrontyrs, eventualmente, conseguiram descobrir um jeito de preservar. Basicamente, ele reduz a passagem do tempo em um ambiente fechado. Isso se chama câmera de estase. E essa câmera de estase permitiu que eles viajassem pelo espaço, ampliando o seu domínio aos planetas próximos e eventualmente a Via Láctea em geral. Como eles não tinham um jeito de viajar muito acima da velocidade da luz, basicamente eles se congelavam enquanto a viagem acontecia, porque uma viagem entre dois planetas levaria dezenas, centenas de anos, independente da velocidade que você conseguiria chegar convencionalmente. E então, sem esses campos de estase, seria completamente impossível para um ser que vive 30, 40 anos chegar ao final. Então, eles basicamente se congelam, eles, a comida, os animais, a carga, até chegar no ponto de destino. E vários problemas você deve imaginar que acontecem no transporte de uma coisa assim. Se você não tem ninguém ativamente vivo tomando decisões, você precisa de alguma coisa para manter a nave funcionando e manter os sistemas operacionais. Então eles desenvolveram vários tipos de robôs
que fazem toda a parte mundana de reparos, preparação, produção de materiais. Basicamente, eles desenvolveram robôs que fazem o que faz um torno CNC, um mecânico e um engenheiro, tudo junto. Assim, é o sonho do engenheiro mecânico, isso aí. E assim eles conseguiram começar a se expandir pelo universo em busca de passagens de locais mais verdes para viver. E nessa sua procura pelo universo, eles descobriram a outra espécie que existia também, os antigos. Temos basicamente nenhum assim fundamento exato do que eram os antigos. Acreditam-se que eles se parecem com os slams do mundo da fantasia, que seriam basicamente sapos gigantes. Era uma espécie meio anfíbio, meio réptil, é difícil de entender ao certo, e nenhum deles sobrou para contar a história, então também não importa muito. Os antigos, ou eu vou chamar eles de Slans de vez em quando, desculpa, mas os antigos eles tinham tudo o que os Necrontyrs não tinham. Eles viviam em torno de o quê? 10, 12 mil anos terrestres, para mais até se bobear. Eles tinham uma habilidade natural para acessar a energia do imaterial. E a energia do imaterial no 40 mil é basicamente magia. Então isso permite que eles dobrassem a lei da física conforme eles quisessem. Permitindo que eles fizessem basicamente tudo, assim, qualquer coisa, um plot device, assim, é um jeito de resolver os problemas. Por exemplo, a viagem entre um planeta e outro. Eles simplesmente viajavam pelo imaterial e eles construíram várias estruturas para manter o imaterial estável e permitir um controle e a passagem de matéria entre elas, permitindo que eles também se expandissem pela galáxia. Mas como eles tinham tudo que eles precisavam e parece que foram abençoados pela natureza, eles nunca quiseram se expandir agressivamente ou dominar as outras espécies. Eles tinham um conceito de viver e deixar a vida acontecer. Basicamente, eles observavam as outras espécies e em muitos lugares acredita-se que eles semearam a vida e terraformaram os planetas para permitir vida inteligente e vida vegetal. Então, a maior parte das espécies mais novas da galáxia provavelmente é derivada de alguma coisa que eles fizeram lá no passado. Então, vamos falar um pouco sobre o conflito antes de passar para o próximo slide. Os Necrontyrs eventualmente enfrentaram os antigos, porque eles queriam dominar os espaços que os antigos tinham semeado vida. Então isso entra em conflito com a preservação de que toda a vida é sagrada deles. Então levou ao conflito que levou à morte de milhares e milhares de Necrontyrs e acredita-se que alguns antigos também. Mas inicialmente os Necrontyrs tiveram a vitória. Por quê? Porque os antigos nunca experimentaram uma guerra desse jeito, esse tipo de conflito com violência extrema, bombardeios, e uma guerra de conquista e destruição. Enquanto os Necrontyrs, durante a sua história e evolução, enquanto eles ainda eram apenas tribais, a luta, o conflito era meio que uma realidade, até porque morrer em batalha era considerado para eles uma coisa grandiosa, ainda mais morrer pelo seu senhor. Então, e é claro, os Necrontyrs, como eles têm esse conceito também de que a morte é rápida e logo ela virá, eles tinham um grande conceito com a vida após a morte, com tumbas enormes para venerar os seus antigos ou os que já passaram. Mas, beleza, então a guerra estava acontecendo, os Necrontyrs inicialmente ganharam, só que por vários motivos eles começaram a não ganhar mais. Um deles é que os antigos começaram a usar o Warp, o imaterial, como arma. Isso impedia, às vezes podia destruir uma frota inteira de navios, de naves espaciais no caso, e poderia causar um planeta entrar em combustão espontânea, poderia fazer com que as forças dos antigos teletransportassem para vários locais, poderia destruir um
Necrontyr tipo apenas com um olhar. Então o Warp é uma arma realmente muito poderosa e os Necrontyrs até hoje odeiam o Warp. Mas espera aí, até hoje tu não falou que eles tinham sido extintos? Então, para complementar o sofrimento dos Necrontyrs, um belo dia, uma nuvem escura apareceu no sol deles e aquela nuvem começou a devorar a estrela que iluminava o seu planeta natal. Essa nuvem não era uma coisa, um fenômeno natural, era um organismo chamado Catan. Existem alguns Catans e eles são basicamente eles devoram estrelas, são vampiros de estrelas, eles absorvem a energia delas para se manter vivo. Quando os Necrontyr viram aquilo, o que eles poderiam fazer com aquela coisa que estava devorando o seu sol? Eles tentaram de várias formas tentar se comunicar com ela, mas seria como uma formiga tentando se comunicar com um ser humano. Não faz muito sentido, eles não conseguiam. Então, eles desenvolveram uma tecnologia para aprisionar aquela energia em um corpo físico que pudesse falar. E como isso aconteceu, eu não sei te dizer. Provavelmente o próprio Catan tentou influenciar eles para fazer esse corpo físico, para poder se comunicar com aquelas formigas que viviam ali. Talvez ele ficou curioso com as coisas que acontecessem. E eu digo isso como se ele fosse um ser assim que pensa como nós, mas muito difícil saber o que passa na cabeça desses seres que não são seres humanos. Então, o Catan, assim que ele conseguiu tomar o corpo, esse foi conhecido depois como o Traidor, ele ofereceu uma proposta aos Necrontyrs. Em vez dele devorar a estrela, eles doariam para ele a sua alma e ele mostraria para eles um jeito de eles ficarem imortais. Então, se você é um império que está sendo lentamente destruído e uma entidade super poderosa te oferece uma coisa dessa, foi extremamente tentador para eles. E eles aceitaram. Acredita-se que os Catan também tenham o poder de influenciar a mente dos organismos vivos, assim como o caos, por exemplo. Talvez eles sejam até formados de energia do imaterial. Mas não se sabe ao certo o que eles são. Independente disso, os Catans transformaram os Necrontyr em Necrons. Basicamente, eles substituíram lentamente e depois por um processo mais acelerado no final, o seu corpo por uma máquina. E basicamente a mente, a essência e a alma do Necron que morreu ficou aprisionada numa máquina. E essa máquina é alimentada por uma energia infinita, praticamente infinita. E ela pode também ser infinitamente reparada. Então é muito difícil. Eles são basicamente imortais. O tempo não os destrói e eles são um guerreiro perfeito, basicamente, porque quando ele for ser atingido, ele pode ser simplesmente reparado e volta ao normal. Mas é claro que o Catan não falou para eles que um processo que ele faria também era destruir a mente deles e transformá-los em escravos. Então, basicamente, a grande maioria dos Necrons perdeu totalmente a sua essência, o que eles eram, os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades, tudo que fazia deles um indivíduo ou um ser vivo. E eles viravam apenas ferramentas, uma máquina fria. Eles perderam a empatia, o conceito de se identificar com qualquer outra forma viva. Mais uma coisa que o Catan não esperava é que alguns Necrontyr, no caso que viraram Necrons depois, fossem muito mais difíceis de escravizar do que outros. Os seus líderes, e principalmente o rei maior, que depois vai ser conhecido como The Silent King, o rei silencioso, ele conseguiu quebrar
as correntes que prendiam ele, e quando ele foi transformado, ele manteve boa parte da sua inteligência, dos seus anseios, dos seus desejos, porém sem sentir absolutamente nada, porque agora o seu corpo era uma máquina. E ele se sentiu extremamente traído por esse Catan, que realmente não deixou essa parte do contrato meio em linhas pequenas, e ele destruiu e aprisionou a boa parte do corpo do Catan, fazendo com que ele, o líder agora, o rei, tomasse controle direto dos Necrons. E agora que eles tinham um exército de máquinas indestrutíveis e praticamente infinitas, a guerra começou a virar para o lado dos Necrons mais uma vez. Então os antigos acabaram fazendo uma coisa que eles realmente tentaram ao máximo evitar: induzir a vida como arma. E eles criaram algumas espécies, aliás, várias espécies, principalmente de forma de tentar evoluir eles de uma forma extremamente militarista. Eles evoluíram os Eldari. Os Eldari são basicamente os elfos do Senhor dos Anéis. Eles têm uma vida extremamente longa, eles podem ressuscitar em outro corpo se a alma deles ficar cristalizada. Eles têm tecnologia extremamente avançada, assim como dos antigos, e eles conseguem usar os poderes do imaterial e algumas estruturas que provavelmente foram construídas pelos antigos, que é o chamado Webway, ou seria teia de aranha. É basicamente canais estáveis do imaterial que eles podem teletransportar para qualquer lugar do universo que tenha outra saída do Webway. E além disso, eles têm planetas inteiros escondidos no imaterial que nem as forças do caos, nem os seres mortais conseguem acessar. Então os Eldari são tipo basicamente os mais OP do 40.000, assim, se for falando biologicamente, porque eles foram feitos para ser meio que os sucessores dos antigos. Os Pele Verde. Os Pele Verde, que são uma espécie de fungo, assim, é um fungo super desenvolvido que, conforme eles lutam, eles espalham mais esporos. Eles crescem no subsolo dos planetas e eles vivem em quase todos os tipos de clima. Se o planeta for basicamente todo vulcânico, eles crescem. Se o planeta for basicamente todo desértico, eles crescem. Se o planeta for uma floresta, eles crescem. Se o planeta for tropical, eles crescem. Se o planeta for uma tundra congelada, eles crescem. Eles conseguem se proliferar até em asteroides. Os fungos que criam os orcs, os goblins e outras espécies de greenskins são extremamente resistentes e difíceis de se livrar. E geralmente quando eles caem em um planeta, a infestação de greenskins é praticamente infinita. Tu tem que sempre ir eliminando os que crescem para que outros não voltem. E conforme seus números aumentam, a sua capacidade tecnológica também aumenta. Eles foram feitos para conseguir controlar as forças do imaterial de uma forma subjetiva, de uma forma não consciente. Então eles conseguem criar coisas absurdas e também tem algum conhecimento de engenharia extremamente avançado preso no subconsciente deles, e que quanto maior o seu número, mais eles vão conseguir desenvolver. E um orc médio tem em torno de uns quase 2,5 metros, 3 metros de altura, e a força para jogar um carro a uns 20, 30 metros de distância com uma mão. Então eles são absurdamente fortes, e isso permite que eles sejam basicamente um músculo dos antigos. E também eles criaram algumas outras espécies menores que não têm tanta importância, mas acredita-se que eles criaram os tiranídeos. Os tiranídeos é uma espécie de arma de destruição em massa, uma hive mind, uma colmeia com um pensamento único, onde cada indivíduo aumenta a força dessa hive mind, desse pensamento todo. E isso faz deles uma força imparável, que só tem um objetivo: consumir, crescer, e só. Eles consomem
tudo. Uma das teorias da morte dos antigos é que os tiranídeos, que eles criaram como arma para destruir os seus inimigos, acabaram se virando contra eles e consumiram o final dos antigos. Outra teoria é que, como eles utilizaram o imaterial como arma, eles acabaram tornando uma turbulência. O material, no caso, é o imaterial caótico. E esse caos acabou destruindo eles um por um e corrompendo suas mentes e seus corpos, eventualmente os matando. Afinal, o caos é o grande destruidor. Então, no pós-guerra, essas novas espécies que foram criadas começaram a causar um baita dano nos Necrons, mesmo com seus corpos super desenvolvidos. Pois eles começaram a tentar alcançar o seu centro de comando e reparo, que são os planetas Tumba. Com essa guerra e essa destruição, o Rei Silencioso decidiu uma procura diferente. Em vez de enfrentar os seus inimigos diretamente, eles iam apenas esperar eles acabarem sozinhos. Talvez vendo o que estava acontecendo com os antigos e o que estava matando eles, ele decidiu simplesmente deixar com que eles se destruíssem desse jeito. E eles voltaram para os seus planetas e os esconderam. Geralmente subterrâneo, no centro dos planetas, existem gigantescas tumbas onde há milhões e milhões de robôs em dormência, em câmeras de estase, apenas esperando o momento que eles vão ser chamados de novo pelo seu rei para lutar. E sem os Necrons agora, sem os antigos, quem evoluiu para dominar a galáxia por muito tempo foram os Eldari, uma espécie de elfo desenvolvido aí. Eu não gosto muito deles. Mas basicamente eles agora herdaram a galáxia depois dos antigos e eles vão dominar ela por muito tempo, até eles fazerem uma grande burrada. E no próximo episódio vamos falar sobre essa burrada. Bem, fiquem firmes e o Imperador protege.